Boa tarde, meus queridos. A paz do Senhor Jesus seja com cada um de vocês. Seja bem-vindo a mais um quadro Tarde com Jesus. Eu desejo que o Espírito de Deus possa te visitar nesta tarde e falar com você por meio da palavra do Senhor. Amém? Hoje nossa meditação se encontra em Mateus, capítulo 6, versículo 13 até o versículo 14. Leamos a palavra do Senhor. O título desse versículo é Os Dois Caminhos. Diz assim a palavra do Senhor: Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Amém. Como diz o próprio título desse versículo, os dois caminhos. E quando se há dois caminhos, se há escolhas também. A escolha de entrar pela porta estreita e a escolha de continuar na porta larga. A porta larga traz facilidade e a facilidade pode destruir a nossa vida. Ela vem acompanhada de boa aparência para não te revelar o seu fim, fazendo você entender e acreditar que vai valer a pena, que vai dar tudo certo, que será bom, para não te mostrar o verdadeiro caminho e te conduzir para o caminho certo. Então a porta larga, ela vem acompanhada de facilidade. A porta larga, ela é acompanhada de coisas boas, de coisas boas. Porém, somente é a sua aparência, porque a própria palavra do Senhor diz: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. Que conduz à perdição. O Senhor já está dizendo que a porta larga vai nos conduzir para a perdição, que se nós permanecermos nela, nós seremos destruídos. Mas a porta estreita te conduzirá sempre para o caminho certo, inclusive para o céu, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Jesus é a própria porta. No Evangelho de João capítulo 8, versículo 32, está escrito assim: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quando nós conhecemos Jesus, que é a própria verdade, que é o verbo que se fez carne, a palavra que se fez carne, nós começamos a entender o que esse versículo diz sobre a porta larga. O mundo oferece muitas coisas. O mundo é como se fosse algo disfarçado de bom, mas o fim que traz é a destruição. Porque a palavra do Senhor diz que no mundo jaz o maligno, que há um príncipe chamado Satanás, que traz essas facilidades acompanhadas de mal aparência, que traz essas coisas fáceis para as pessoas, que cega o entendimento das pessoas para que as pessoas não achem o caminho certo, para que as pessoas não entrem pela porta estreita, porque na porta estreita não é do seu jeito. Entrar pela porta estreita não é da sua maneira. Entrar pela porta estreita é andar em um caminho reto, andar em um caminho, em uma vereda reta, uma vereda verdadeira, aonde você não se perderá, aonde você sempre encontrará a ajuda de Deus, aonde a mão de Deus estará estendida para te guardar, te livrar, te proteger, te salvar. Entrar pela porta estreita é conhecer a verdade que é Jesus. Entrar pela porta estreita é negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir ao Senhor e Salvador da sua vida, que é Jesus Cristo. Entrar e andar na porta larga pode ter momentos de prazeres bons, mas eles são passageiros e não vai trazer permanência de coisas boas na sua vida, mas vai destruir a sua vida aos poucos, e por você estar cego espiritualmente, porque o príncipe deste século te cegou, você vai se destruindo sem perceber.
A sua vida espiritual vai de mal a pior. A sua vida secular está sendo de aparências, mas o seu interior está destruído. Por isso que o Senhor diz: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e são muitos os que entram por ela. Ou seja, tem muitas pessoas entrando por esta porta larga, tem muitas pessoas conduzindo a sua vida para o caminho da perdição, para as coisas ruins, e muitas das vezes não tem mais volta, se destrói e não tem mais retorno. Mas Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida, quer te trazer para você entrar por esta porta estreita, que te conduzirá para o caminho certo, para as coisas corretas, para as coisas permanentes, inclusive para o céu, para a eternidade. Porque tudo nessa terra é passageiro, tudo passa muito rápido, passa tão rápido que nós nem conseguimos perceber. Mas o que Deus tem para nós é a eternidade. E quando você aceita Jesus aqui na terra, o seu nome é escrito por Ele no livro da vida. E Ele vai começar a te conduzir a entrar por esta porta estreita, que te conduzirá para o caminho certo, para as coisas corretas. E você vai começar a viver o extraordinário, o verdadeiro de Deus. Você começará a ter intimidade com Deus. Você começará a entender o quanto vale a pena entrar pela porta estreita. Lembre-se que é estreita, não vai ser nada do seu jeito. Por isso, meus queridos, que tem muitas pessoas que estão se perdendo no mundo, nessa porta larga, porque elas já estão acostumadas com a facilidade. A porta larga, ela traz facilidades para muitas coisas, traz corrupção, traz prostituição, traz vícios, traz tudo aquilo que o pecado gosta. O pecado é alimentado por tudo que é terreno, por tudo que é carnal. O pecado destrói a vida do ser humano. E não destrói só passageiramente, destrói permanentemente, destrói eternamente, porque o pecado, ele nos afasta de Deus. O pecado faz com que Deus venha ficar irado contra nós. O pecado é algo que Deus abomina, porque o pecado é a desobediência aos princípios do Criador. O pecado é a desobediência à vontade de Deus, o querer de Deus, que Deus tem para nós: salvação, libertação, transformação, santificação. E muitas pessoas estão entrando por esta porta larga e elas não estão vendo o seu fim, porque estão intertidas, estão desapercebidas com as facilidades que a porta larga oferece. E a porta larga faz isso. A porta larga, ela é acompanhada de boas aparências, já para você não ver qual será o seu fim, o que irá acontecer. E aos pouquinhos você vai se perdendo, vai se distanciando de Deus, vai se afastando do Senhor. E quando você menos perceber, a queda vem e você não tem mais força para se levantar. Por isso o convite de Jesus nesta tarde para você que tem entrado pela porta larga é: não entre pela porta larga, entre pela porta estreita, porque a porta estreita te conduzirá para o caminho certo. A porta estreita vai te levar para a eternidade, mas a porta larga vai deixar você do lado de fora. Você não entrará pela porta estreita se estiver permanente na porta larga. Você precisa escolher um dos dois caminhos, ou o caminho da perdição ou o caminho da salvação, que é Jesus. Então que você possa meditar nessa palavra, nessa tarde com Jesus, no dia de hoje, neste sábado, nesta hora. Que o Espírito de Deus, que convence da justiça, do juízo e do pecado, possa visitar a sua vida agora, nesta tarde. Senhor,
Eu te louvo e te agradeço por este momento de meditação. A tua palavra é vida, Senhor. A tua palavra salva, a tua palavra liberta, a tua palavra nos revela, Senhor, quem o Senhor é e o que o Senhor deseja realizar nas nossas vidas. Eu quero te apresentar essa pessoa que tem entrado pela porta larga, que não tem percebido que a sua vida está sendo destruída aos poucos. Essa pessoa que foi cegada pelo príncipe deste século. Essa pessoa que está deixando que o pecado reine em sua vida. Deus, em nome de Jesus, visita esta pessoa nesta tarde. Quebra este jugo, quebra, Senhor, as correntes que aprisionaram esta pessoa dentro dessa porta larga, que é o mundo, que são os prazeres passageiros deste século, Senhor, que é acompanhada, Senhor, de boas aparências, mas o fim é a destruição, ó Deus. Alcança estas vidas, porque o Senhor está às portas, que haja arrependimento, que haja quebrantamento de coração, Senhor. Tira a cegueira, Senhor, que o príncipe deste século colocou sobre as vidas. Senhor, quebra o jugo do pecado sobre a vida desta pessoa, meu Pai. E traz, Senhor, para ela a verdade, Senhor, que é o Senhor, meu Pai, que tem a eternidade para nós, que tem coisas boas para nossas vidas, sem precisar de facilidade, sem precisar de fazer com que a gente venhamos errar contra Ti, Deus, em nome de Jesus. Eu te oro nesta tarde e já te agradeço por esta rica palavra, pela vida dessa pessoa que vai ouvir essa mensagem, pela vida dos inscritos, pela vida das minhas irmãs e dos meus irmãos que estão em Cristo Jesus. Pai, continua sustentando, Pai, continua guardando, Pai, continua livrando os teus filhos nesta porta estreita, neste caminho perfeito que nos conduzirá para a eternidade e estaremos com o Senhor, Senhor meu Deus, pela eternidade para sempre, Deus, em nome de Jesus. Eu te oro e te agradeço, meu Pai, amém. Amém e graças a Deus. Fiquem todos na paz do Senhor. Tenham um ótimo final de semana na presença do Senhor Jesus. Continue na porta estreita. E você que tem escolhido entrar pela porta larga, que você se arrependa e corra, porque ainda há tempo de entrar na porta estreita. Amém? Se inscreva no canal, compartilhe essa mensagem com um amigo ou um parente ou com alguém que você sabe que precisa ouvir. Deixe o seu like e ative o sininho da notificação. Fique na paz do Senhor.